E a questão de trabalhar em grupo, né, que é sempre um desafio para a gente, né? Ainda mais uma obra que a gente tinha prazo, a gente tinha que obedecer às normas da editora, que é a editora Rúbio. E para você ver, a gente começou essa construção em 2022, o livro só foi lançado agora em 2024. Olha o trabalho que Thaís Bessa teve juntamente com Maria Paula Gonçalves para acabar essa obra toda, né? Administrar todos esses contratempos que a gente tem, né? Que a vida oferece e apresenta para gente. Mas foi uma experiência, está sendo, né? Muito enriquecedora, né? E lembra muito, né, disso que a gente tem vivido dentro da sociedade brasileira, que é trabalhar em grupo, crescer junto, construir junto, né, fazer um entrelaçamento dos conhecimentos práticos, científicos que cada um já vem no seu percurso, mas a prática clínica também, né? Uhum. Olha, fico muito contente de ver como que a questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, está realmente tomando um fôlego cada vez maior. Porque quando eu comecei nessa área, há 20 anos atrás, a questão da multidisciplinaridade nem era tão presente. Mas, inclusive, eu quero contar para você uma novidade que hoje eu tive a confirmação. Eu não sei se você conhece, a Luciana Sarmento é uma nutricionista, ela é a coordenadora do curso de nutrição da PUC. E eu fiquei muito contente porque ela aceitou o convite e nós vamos incluí-la, já está incluída no nosso curso, onde ela vai falar exatamente a respeito do comportamento. Oh, meu Deus, agora me faltou a palavra. Da nutrição. Como é que chama? Não é nutrição comportamental, não. Ai, me faltou a palavra, mas enfim, é uma experiência muito legal, porque a Luciana endorfina. E é exatamente a endorfina é o básico, não é, para poder a pessoa sair da depressão. Então, eu acho que nada melhor do que exatamente o exercício físico e a psicoterapia para que a pessoa consiga encontrar melhor os seus caminhos, né? Então, eu acho que vai ser bem legal a gente poder te ouvir. Agora, para você retomar, eu queria que você começasse dizendo para nós, que eu acredito que tem muita gente aqui que não sabe, o que é microbiota, que está, né, no título do livro. É aquele ambiente da flora intestinal que existe ali, né? Uhum. Tudo que tem ali a questão é, de, da funcionalidade, né? A gente tem hoje um conhecimento muito difundido que o intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Inclusive, agora eu estou me lembrando, é, você desculpa ter te interrompido, Nada. mas eu não sei o que aconteceu, me deu um branco. E olha só, vai ser interessante esse acréscimo da Luciana Sarmento. Ela vai trazer o eixo intestino e cérebro e as repercussões no comportamento alimentar. Então, para você ver como a gente está crescendo nessa área da nutrição, que é tão importante. Mas continua a falar sobre a microbiota.
Então, na construção do livro, né, a própria Thais, ela traz a questão da microbiota com bastante destaque, né, porque é o ambiente, o que tem dentro dessa flora, dessa dinâmica da flora intestinal. E uma das coisas que eu acho importante é, assim, para a construção dessa obra, né, para esse percurso entre os convites iniciais até o fechamento da obra em si, a gente mudou muita coisa. Consequentemente, a Thaís foi acompanhando, né, a necessidade que cada autor tinha para ajustar a sua construção com o título do seu capítulo. Então, assim, falar da microbiota, eu entendo que os profissionais de nutrição e a própria medicina fala com mais propriedade do que eu, que sou psicóloga. O que a gente pode alavancar dentro da nossa construção, da nossa troca, é que realmente a gente tem relatos na prática clínica em que muitas vezes, dentro de um quadro de desregulação emocional, o fisiológico dá sinais importantes para a gente exatamente por essa desregulação da microbiota, né? Uhum. Essa fala, né? Esse vulcão que a microbiota às vezes causa na vida do sujeito de alguma forma. E assim, uma das coisas também que eu acho importante da gente falar e ressaltar, que a doutora Thais e a Maria Paula, elas fizeram desde o início um alavancar para a construção muito respeitoso disso, dentro da sua visão também da interdisciplinaridade. Ela trouxe, assim, biólogos, nutricionistas, engenheiros de alimentos, psicólogos, psicanalistas, neurologistas, psiquiatras. Então, a gente tem uma gama entre nós, dos 48 autores e coautores, assim, muito grande de profissionais que trabalham nessa área com uma experiência bem dentro dos seus eixos de atuação. Então, assim, isso tem crescido muito. É quase que um imperativo quem trabalha na área de saúde mental, principalmente na plataforma, né, no campo dos transtornos alimentares, é essa interdisciplinaridade. A pessoa não consegue trabalhar sozinho, sem estar em contato com os outros profissionais em torno do paciente. E o livro fala disso. Inclusive, eu quero trazer para quem não conhece, que no nosso capítulo, no fechamento do nosso capítulo, o doutor José Fernandes Vilas, ele trouxe um relato pessoal dele. Como ele lidou com a experiência da obesidade. Ele sendo um paciente que teve uma relação com a obesidade desde a infância, como a obesidade foi atravessando a vida dele, a experiência dele como médico, como acadêmico de medicina e depois as outras questões pessoais. Então, assim, houve toda uma perspectiva na construção do capítulo e também atentar um pouco para a experiência prática de consultório e a história de vida de cada autor, né? A doutora Júlia também trouxe bastante experiência em relação à prática dela em Milão. Ela atende em psicoterapia numa cidade que é a plataforma da moda, Paris e Milão. Então, atender pessoas com transtorno alimentar numa cidade que tem esse eixo da beleza, da moda, não é um desafio tão simples assim. Então, assim, foi muito enriquecedor essa troca com ela. E o que eu quero também poder compartilhar com você nessa conversa é assim, a gente não teve estresse, a gente não teve uma briga, assim, algo que fosse mais conflitivo entre nós três para a gente poder administrar. Então, assim, nós fomos muito bem-aventurados, assim, sortudos, se a palavra pode ser essa, considerada dessa forma. A gente se deu muito bem, a gente fez um eixo muito bom de construção, né? Claro que tudo passava pela doutora Thais, assim, com muito equilíbrio também. Facilitou muito trabalhar com uma pessoa com o equilíbrio emocional dela. Mas, assim, eu posso dividir com vocês que entre nós três, a gente trabalhou com muita funcionalidade e equilíbrio, sabe? Apesar dos prazos, da correria, da demanda de todo mundo, a gente Da funcionou muito diferença de bem. fuso horário, que é muito Muito, complicante. muito. E assim, dentro de tudo, gerou muito crescimento para a gente essa sintonia, né?
E assim, eu acho que a gente pode considerar que daqui para frente, para trabalhar com outras equipes, em outras obras, a gente já tem esse know-how e essa experiência que vai ficar para sempre, né? É um Uhum. desafio que foi lançado, é um desafio que foi vencido, e daqui para frente a gente tem outras plataformas de pensar, de atuar com essa experiência e aprendizagem inicial que a gente teve, né? Muito interessante. Deve ter sido muito interessante, sobretudo pelo fato de você ter podido ter contato com uma pessoa que mora em Milão, porque Milão é quase considerado, tal como Paris, capital da moda, né? Na Sim. Itália é a capital italiana da moda. E a Então, gente no ano, sabe que é muito complicado isso. então, Fale. nada. No ano passado eu estive lá. Uhum. Inclusive, eu vou mandar uma foto para você, né? Nós estivemos juntas. Eu botei o pé na Itália, eu fiz uma conexão até Milão, parei de Londres para lá eu fui primeiro, eu tirei umas férias, fui para a Itália, encontrei. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar a doutora Júlia. E foi assim um prazer, que a gente sentou numa mesa e a gente começou a falar como é que a gente conseguiu fazer aquele trabalho. Então, assim, é muito gostoso, né? Quando a gente começa a trabalhar na construção de um congresso, né? A gente vai falar do Congresso Sobrata daqui a pouco, na construção de um capítulo de um livro, e as coisas fluem e acabam dando certo, apesar das mudanças que a gente tem que fazer para os ajustes que são necessários. Então, assim, foi ótimo. E ela estava esperando, meu voo atrasou, e ela disse, Luciana, você está chegando? Eu falei, tô chegando. E assim, com muito carinho, sabe? A gente partilhou de uma noite, assim, em família, muito gostosa. Então, assim, a gente não teve ainda com o doutor José Fernandes, mas a gente vai ter essa oportunidade também de estar junto. Pelo menos eu vou, não sei se Júlia vai conseguir vir de lá para cá. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, enriquecedora. Agradeço também seu convite, da gente poder compartilhar também essa experiência, né? Como é que foi essa vivência, mais do que nunca. E, assim, para todo mundo que está aqui com a gente, esse grupo, eu quero lembrar também dessa questão que a gente está aí, né? Vai acontecer já já o Congresso Sobrata. E eu também quero trazer para você, disse, um livro que não é, esse eu não tenho a minha autoria, mas é um livro que vai ser lançado agora nesse final de semana, que fala, é um livro infantil. Eu trabalho muito com o público da adolescência, vocês Uhum. sabem, e da Uhum. infância, né? Trabalho com quadros de obesidade infantil na pré-adolescência. Eu quero falar desse livro que vai ser lançado agora, tá? Que é um livro É, que vai. fala Eu qual vou é falar o sobre. nome, porque eu não consigo ver por causa dos comentários, eu não consigo ler. Tá, é As Aventuras do Mundo das Emoções, tá? Junto com Cachinhos Ruivos, que é um livro que eu vou começar a usar exatamente para falar dos sentimentos, a identificação dos sentimentos com crianças que não conseguem e adolescentes que não conseguem identificar muito o que está acontecendo no comportamento alimentar. O que vem na hora que a criança está com um quadro em que o pai solicita ou fica em cima exigindo a melhora da seleção, ou o adolescente que está muito seletivo ou está muito imprudente naquilo que consome. Então, eu vou começar a trabalhar esse livro também, tá? Uhum. Depois eu vou divulgar. Que assim, Olha, eu entendo. só uma pergunta com relação a esse livro. Aham, Eu não conheço esse livro e também não conheço o o autor. filme que eu vou perguntar. Mas, assim, Hum, eu ouvi muito a respeito desse Divertidamente 2 e o sim, Divertidamente também, que fala um pouco desse mundo das sim. emoções, né? Porque para as crianças é, conseguir identificar o que elas sentem. Eu acho que Uhum, esse movimento atual é muito interessante. sim. Muito, E a muito gente legal. E a gente tem trabalhado nessa plataforma de entender como a relação desse comportamento alimentar vem sendo apresentado e vem sendo acompanhado pelos pais em relação àquilo que eles próprios oferecem aos seus filhos. Uhum. Essa relação, ela começa na família, né? A primeira relação que a gente tem no momento da alimentação é com o seio materno, é ali pele com pele. A partir disso, o que a gente tem? O que a gente oferece aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, crianças, adolescentes? Então, assim, eu trouxe esse livro para mostrar para vocês que ele vai ser lançado por um aluno de psicologia, tá? Hum.
Hum. que está fazendo, vai trabalhar também com neurociência, vai trabalhar com a questão do comportamento alimentar também, muito provável. E assim, no nosso livro, no nosso capítulo, a gente encerra o capítulo falando exatamente sobre isso, a experiência, né? O relato pessoal do Dr. José Fernandes Vilas fala sobre isso, né? O quanto que ele foi atravessado pela obesidade em relação às questões emocionais da história de vida dele. Então, assim, eu trouxe esse livro, que é um livro que está sendo lançado agora, para a gente não esquecer de ficar atento a tudo isso que percorre a nossa história, né? A gente falou da história do livro, mas nós temos a nossa história, né? Com a obesidade, com o corpo, com o aparecimento, surgimento de sintomas que podem estar falando de algum transtorno alimentar ou alguma alteração do comportamento alimentar. Então, assim, eu acho que a partir dessas construções que a gente tem visto hoje, a gente realmente consegue identificar mais precocemente algumas condutas, né, no nosso consultório. Normalmente, eu disse, eu não tenho hoje, é até interessante passar para vocês essa vivência, né? Eu não tenho muito pessoas, famílias, além da questão da seletividade, claro que isso é mais forte, e obesidade, assim, grupos familiares, adolescentes que chegam para mim apresentando, olha, eu tenho anorexia, eu tenho um comportamento bulímico, compensatório, não. Isso vem muito camuflado, entre outras coisas. E a partir do momento que a gente trabalha na clínica com a pessoa, aparece a questão do transtorno ou da alteração do comportamento alimentar. Então, assim, quanto mais material a gente tem hoje para esclarecer, para trabalhar uma psicoeducação, melhor, né? Pois é, então eu quero, inclusive, te interromper, porque eu acho que tudo isso a gente vai poder aprofundar bastante dia 4 e 5 de outubro, que é quando nós Perfeito. vamos ter o nosso quarto Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, que está sendo construído esse congresso todo pela Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, e nós vamos ter oportunidade de aprofundar todas essas questões que permeiam a nossa sociedade atualmente, porque cada vez mais a questão dos transtornos alimentares, da obesidade, enfim, essas questões, elas estão invadindo os nossos territórios, os nossos consultórios, território também, mas os nossos consultórios. E a gente precisa se instrumentalizar para poder lidar, para poder identificar, porque uma coisa muito importante, você também acabou de dizer, é que essas questões nunca chegam para nós assim, eu tenho Uhum. anorexia, eu tenho. Não, a gente tem que poder identificar. E para isso que tem o curso, né, de transtorno alimentar, que os especialistas começam a aprender a escutar para poder decodificar as questões relativas aos transtornos alimentares, que nem sempre estão tão bem definidas, né? Disse, tem uma questão aí, só o título que a gente precisa falar e reforçar, que ele é muito presente e é um Isso, título. fale do O título. título do nosso congresso esse ano é Influência, o impacto das mídias no surgimento e aparecimento dos transtornos alimentares, o quanto os jovens, adolescentes e adultos estão sendo bombardeados pelas mídias sociais, exatamente nessa questão dos corpos perfeitos, das imagens que são inalcançáveis. Então, assim, eu também quero passar para quem está acompanhando a gente, o título já fala muito do que a gente está preparando para esse evento, né? A gente É, teve que fazer uma mudança de cronograma, a gente mexeu na data da realização, mas isso foi para melhorar exatamente o que a gente exato. vai oferecer. Então, assim, esse título já fala bastante disso tudo que a gente está tratando hoje nessa live, né, nessa conversa. Na Pois construção é, do porque livro, o adiamento foi exatamente para a gente poder ainda apresentar melhores, sim, a gente ainda trazer mais instrumento, não é? Para que a gente possa identificar e trabalhar e ajudar os nossos pacientes que estão sofrendo, né? A sem questão é dúvida. exatamente essa. Sim.
Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre, eu acho que de alguma forma você já passou um pouco por essa questão, mas eu acho que nunca é demais. Eu queria saber qual foi o seu maior aprendizado nesse trabalho, quando você teve oportunidade, não é, de conviver com um médico e com a experiência com a doutora Júlia, que estando em Milão, ela deve ter trazido realmente muita novidade para você. Então, qual foi o seu maior aprendizado nesse trabalho, Luciana? Olha, disse, adorei sua pergunta. A maior aprendizagem que eu tirei, eu vou dizer para você que eu ainda estou tirando. Inclusive, Uhum, aconteceu também lá no dia do lançamento, que aconteceu na Livraria Travessa, no Leblon, agora no último dia 11 de julho, né? uhum, Foi o perfil da humildade. Como faz falta para nós profissionais trabalharmos com a humildade. Em momento nenhum doutora Júlia me apressava, ou de repente o doutor José também, ao contrário, a gente tinha que até rever os nossos tempos internos, sabe? Então eu digo que a humildade é a base que forja cada vez mais um bom profissional. A gente tem condições de errar, a gente precisa pedir desculpas quando a gente errou, quando a gente erra, quando a gente já errou. E assim, doutora Júlia me esperando, cansada da noite, para depois do expediente, porque eu estava vindo do Brasil numa conexão e assim, toda amorosa, me esperando. Olha, eu não vou esquecer disso. Eu não vou esquecer disso, sabe, disso. olha, eu gostei muito de te ouvir falar de humildade, porque atualmente se fala muito pouco de humildade. E não é à toa que a gente sente falta, né, dessa disponibilidade para com o outro, não é? Sim, Se reconhecendo do seu tamanho, com sim, as suas possibilidades, sim, sem querer parecer mais do que é algo que sim, exatamente as mídias sociais mais estimulam e que a gente vai sim, ter oportunidade de falar amplamente no Congresso da Sobrata, porque as sim, mídias sociais são realmente. A gente atualmente ninguém pode passar sem elas, não é? Mas sim, é complicado, né? Muito complicado como é que a gente se relaciona com as mídias sociais. sim. E além das mídias, eu acho que a mídia é a grande vitrine, né, que fala dessa estrutura do ego, né, individual, como cada um se vê, se projeta ou gosta de se perceber. Mas no fundo, o que mais chama atenção é exatamente essa condição que eu vivi, sabe, da relação, de estar Uhum. junto, de entender que cada um tem sua possibilidade de sinalizar para o outro e o outro ouvir, e a gente entender que pode ficar cada vez melhor. E foi muito bom, sabe? E lá no lançamento também, né? E uma das coisas que eu mais sinto, e eu posso falar sobre isso com muita propriedade, é principalmente a própria organizadora, idealizadora, né? Uma delas, que eu mais convivi com Thaís Bessa. Ela é um exemplo disso, sabe? Uma profissional que é PhD, tem um instituto com inúmeros cursos e ela, a hora que eu precisar dela para falar qualquer coisa, alinhar qualquer coisa, ela está sempre disponível. Então, assim, eu aprendi muito nessa construção e sei que isso vai ser precioso e valioso para a minha vida toda, né? E realmente me marcou, porque assim, a questão da parceria mais, né, identificada com a doutora Júlia, que foi exatamente isso que eu estou te narrando. Eu e meu marido, a gente deixou as malas no hotel, a gente nem trocou a roupa. Ele assim, não, Luciana, já está tarde, a gente tem que ir. E ela lá de carro esperando a gente, com aquela paciência, assim, simplicidade, e a gente saiu. Pra você ter uma ideia, assim, é tanta educação, nem a conta eu consegui dividir com ela. Até isso ela foi generosa, sabe? Uhum. Então, assim, eu queria compartilhar isso assim, né? Como o que para mim realmente foi a minha maior aprendizagem, sabe? Disse que eu consiga trabalhar com essa questão que eu aprendi entre os meus pacientes, entre o público que me aciona, entre a equipe que eu faço parte. Se eu conseguir levar isso cada vez mais, né? Minimamente que eu já levei, que eu já estou levando, né? Da aprendizagem, eu vou ser uma profissional melhor amanhã do que eu fui hoje, sabe? Com certeza. E olha só, eu acho que você está dando para nós
um exemplo maravilhoso de funcionamento excelente da interdisciplinaridade, não é? Porque a gente preconiza a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, mas às vezes fica muito só na narrativa, né? Só no âmbito do discurso. Mas colocar isso em prática, né? Poder ouvir o que o médico tem para dizer, o que o nutricionista tem para dizer, como isso é importante e como a gente, vendo um exemplo tão bem sucedido como esse que você vivenciou, eu acho que isso é um estímulo para que a gente continue trabalhando, exatamente buscando esse cruzamento de informações, porque só quem se beneficia mais é o paciente. Fora que nós, profissionais, também aprendemos muito com os outros profissionais e também com o feedback que a gente recebe dos nossos pacientes. Então, acho que esse seu exemplo foi realmente algo muito interessante e que eu espero que muita gente aproveite para poder colocar em prática. Então, eu queria lembrar a todos também que essa semana tem novidades no meu site. O meu site é dissede.com e tem lá novos textos, tem algumas novidades que para todo mundo que está aqui nos acompanhando e que me acompanham já há algum tempo, eu acho que vão encontrar algumas novidades que com certeza serão bem interessantes. Mas voltando, né, à interdisciplinaridade, que hoje eu acho que é o tema mais importante da nossa live, Sim. porque a sua experiência foi uma coisa muito positiva e que você vivenciou com muita alegria e você está trazendo essa alegria para a gente. Isso é muito bacana, Luciana. Você está de parabéns, viu? Então, cada grupo que a gente faz parte, a gente leva a um grande aprendizado, né? Eu vou levar também nessa gestão que a gente faz parte da diretoria da sociedade, vem outras pessoas para ficarem nesse nosso lugar, oxigenar esse nosso lugar. A gente tem desafios, a gente está sempre em grupo, a gente pensa diferente, a gente tem informações diferentes, a gente tem linhas teóricas diferentes, mas até que ponto, sabe, essas diferenças, elas não podem ser menores do que o que está por trás disso, né? Eu não preciso concordar totalmente com uma linha teórica que o profissional que está do meu lado está escrevendo, mas eu consigo aprender com ele, eu consigo trocar com ele, eu consigo ouvi-lo, eu consigo interpelar, ele consegue também acrescentar na minha prática clínica. Então, assim, esse movimento em que quando o profissional consegue viver, consegue se perceber, ele é muito enriquecedor. E assim, eu tive realmente essa possibilidade de estar nesse trio, né? Foi um trio bem bacana. E eu acredito que isso realmente me ajudou e tem me ajudado, né? E acho que isso vai levar, essa troca que a gente está tendo aqui, vai acrescentar um pouco para quem está ouvindo a possibilidade, porque a gente às vezes fala muito do que não dá certo, né? A gente às vezes traz uma crítica muito no sentido assim, fulano tem um perfil que não me encaixa com o dele. Tudo bem, você pode não se encaixar, mas quando você vê que o perfil não se encaixa, mas mesmo assim ele te acrescenta, que coisa boa! Porque a gente também, às vezes, não acrescenta, não tem um encaixe com o outro. Mesmo assim, o não encaixe é muito bom, né? A gente saber, de Respeitar, repente, por que não encaixa, não é? exatamente, lidar com essa diferença, lidar com essa falta. E a gente, assim, quando eu falo para vocês, compartilho que realmente a gente não teve um estresse, a gente não teve nenhuma situação esgotante, provocadora, a gente não teve isso. A gente se administrou super bem, né? E a gente conseguiu modular essas questões da diferença de fuso, de ponto de vista, e isso favoreceu, claro, que para que o trabalho ficasse pronto mais rápido, a gente teve que fazer alguns ajustes sempre, mas nada que não pudesse ser assim, celebrado com muito prazer. Fechamos, fizemos, deu tudo certo, e foi ótimo. Então, assim,
vale a pena a gente compartilhar experiências assim, claro, né? Que realmente você se empenha e tem um resultado muito positivo, né? Que é o nosso desejo, né? Eu acho que a gente pode falar, assim, para não ficar muito insistente, o nosso desejo é exatamente esse, né? É provocar e promover um próximo congresso que seja realmente, que venha ao encontro da expectativa das pessoas, né? Exatamente. E eu vou poder também colaborar, vou até aproveitar aqui, porque eu participei também da elaboração de um livro que vai sair agora. Me parece que Opa! vai estar pronto, vai estar pronto em outubro, vai ser lançado em Ótimo. outubro. E vai ser exatamente com vários profissionais. Nós somos quase todos psicanalistas, mas Ah, algumas pessoas legal. todos da psicologia, e a gente trabalhou um pouco com a questão da psicossomática, sabe? Ótimo. Sim, E como é importante a gente abrir para poder trocar com mais profissionais. Luane está dizendo aqui algo tão difícil hoje em dia, que é ser flexível com o outro. Parece que tudo se tornou lado A e B para as pessoas. é Olha verdade, só, Luane, eu acho que Luane. você está certíssima, porque se a Sim, pessoa normalmente não pensa igual a mim, eu nem ouço o que ela fala. Já coloco de lado. E eu tive uma experiência esses anos todos tão importante, por exemplo, com a questão da nutrição. Como eu sim, aprendi com a nutrição. A nutrição hoje em dia fala muito a respeito de quê? De comportamento alimentar. sim, Isso é sim, alguma coisa que há um tempo atrás eu nem imaginava, né, que pudesse acontecer. Mas com certeza a gente tem que se abrir para o que é novo, não é? E muitas vezes, por exemplo, eu sou psicanalista, mas tem pessoas que são da psicologia e que podem simplesmente melhorar, acrescentar informações e a gente poder trocar para poder melhorar, né? sem Isso dúvida, eu acho que é o objetivo de todo bom profissional, né? sem Poder se dúvida, tornar um melhor profissional e ajudar os nossos pacientes naquilo que eles mais precisam, né? sem dúvida. Então, olha só, eu acredito que em outubro o nosso livro vai estar sendo lançado. Eu tenho até, deixa eu ver aqui, o nome do livro chama-se Psicossomática e Psicanálise, de suas origens teórico-clínicas à contemporaneidade, que é exatamente essa possibilidade da gente poder ampliar, né, a questão teórico-clínica para a gente poder entender melhor a nossa sociedade, a contemporaneidade, para ver o que está trazendo também de novidades, de coisas positivas. Porque a gente fala muito, né, dos aspectos negativos, mas também tem muita coisa positiva, né, Lu? Sim, essa experiência que eu estou trazendo para vocês, eu tenho como, assim, foi tudo tão positivo, e está sendo tudo tão positivo, a gente olhar para trás, todo o grupo, e assim, de repente, o doutor José não tem esse tempo de eu ligar para ele e ele retornar para mim amanhã, mas a gente vai se falar. Então, assim, as coisas funcionam. A gente tem. Aonde eu estou colocando a minha energia, sabe? Aonde que eu estou conseguindo depositar o meu desejo? Em que construção é essa? Isso fala da minha capacidade também de esperar um pouco o tempo para que as coisas aconteçam, da minha flexibilidade emocional e cognitiva, né? Então, assim, eu posso falar para vocês que eu vivi essa experiência, estou compartilhando com vocês a experiência positiva que eu vivi em relação a esse trabalho, a confecção, a elaboração desse trabalho. Então, assim, e a gente está tentando exatamente promover em breve um evento com que a gente vai levar esse registro também. A gente quer promover para todo mundo esse registro. Vai ser um evento gostoso, vai ser um congresso muito bacana, vai ser o encerramento dessa gestão. Então, assim, as coisas vão sendo, né, encadeadas
para que a gente perceba como é que é o nosso percurso profissional. Então, assim, a fala da Luane é muito assertiva, né? Perfeita. Vale a pena a E, gente olhar sempre esses lados, né, das relações, o que que não, o que que bate na gente que às vezes não tem muita ressonância, né? pois é, porque e essa questão é muito atual da gente não querer nem ouvir aquilo que é diferente. É diferente. Eu costumo usar muito um exemplo com os pacientes, que é o seguinte: a gente tem os, todo mundo, né, tem o direito de gostar de maneira diferente dos seus filhos. Não é gostar mais nem menos, mas é Uhum, gostar de maneira diferente, porque são diferentes. E eu acho que isso se aplica também no nosso convívio, nas nossas relações sociais em geral. Porque a uhum. gente não poder nem ouvir aquilo que é diferente. Será que não vai me trazer alguma coisa, alguma novidade, algum conhecimento que eu não tinha? Porque o que é diferente não é nem pior e nem melhor. É somente diferente. E a gente precisa, né, se educar para receber melhor aquilo que é diferente sem estigmatizar. É diferente, eu não quero saber, não me interessa. Isso só traz frustração. Por quê? Quando chega ali adiante que a gente se dá conta, ué, mas aquilo que eu ouvi aquele dia pode fazer tanto sentido, por que que eu fui tão reativa? Não é? Então, essa reatividade que a gente sente atualmente, que impera, sobretudo nas sociedades, enfim, todos os grupos aos quais a gente é filiado, e não são poucos. Eu vi aí que você é filiada a tantos grupos, e eu, idem, somos filiados juntamente na Sobrata. Mas, enfim, eu sou também do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, e no Círculo a gente tem as nossas diferenças também, somos todos psicanalistas ali, mas cada um tem o seu caminho teórico diferente. E quando a gente tem, por exemplo, eu fui esse sábado num evento no Círculo que foi fantástico, como a gente aprende. E são pessoas que estão trazendo novidade e que a gente não sabia. Mas se a gente se fechar, a gente não cresce. A gente não cresce. A gente vai ficando ali, né, encolhidinha, naquele lugar, não quero saber de mais nada. Por quê? Porque o ser humano, em geral, ele não gosta muito de novidades. Porém, a gente sabe que é exatamente o novo que mais nos atrai, que mais nos traz novidade, apesar de nos atrair tão pouco. A gente tem um dado aí muito alarmante no capítulo, disse, que é a quantidade, né, de pessoas que a Organização Mundial de Saúde estima, né? A gente tem uma perspectiva do ano que vem, a gente alcança mais de 2,3 bilhões de pessoas com quadro de obesidade no mundo. A gente está Exato. falando de uma epidemia. Então, é um desafio grande trabalhar em equipe, sim, e falar de um assunto com tanta propriedade, um assunto que é tão abrangente em tempos atuais, né? Em todos os continentes, né? Então, assim, a gente teve esse desafio de trazer esses dados, né, epidemiológicos atualizados, a gente pensar um pouco sobre isso, que isso repercute, né, na prática, esses conceitos todos, o estilo, o perfil do paciente que vai para a cirurgia. Então, assim, as diferenças de estilo, né? Um médico opta por um modelo de cirurgia, para um outro paciente. Então, assim, a gente trouxe isso também de uma forma em que o leitor tivesse prazer em seguir,
na leitura desse capítulo, porque realmente são dados muito importantes que a gente não pode desconsiderar. Independente da formação que a pessoa tem, a gente tem um quadro muito sério. Agora no Brain, eu participei, eu estava no congresso, eu era congressista aqui no Rio, e várias oficinas falando sobre obesidade e transtornos alimentares. Então, assim, a gente teve a possibilidade, a honra de falar de um capítulo muito importante para a sociedade de modo geral, né? E quando eu trago esse livrinho aqui, ó, que vai ser lançado, simplesmente Livro das Emoções, parece que não tem correlação, pelo contrário, tem total correlação com que as crianças e os adolescentes e a geração adulta daqui a pouco precisa entender, né? Por onde passa esse comportamento alimentar? O que está acontecendo na nossa sociedade com as nossas crianças, adolescentes, com o nosso adulto jovem, né? O que aconteceu nessa história de vida? Então, assim, esse assunto foi um assunto bem importante, é um assunto bem importante, e para a gente trabalhar com ele na construção dessa obra, com esse rigor no sentido dos dados, né, e atualizações, foi um trabalho assim bem criterioso que a gente teve, né, de estruturar as bases da bibliografia, e é uma coisa Então, importante a eu gente vou te também considerar, interromper. né? Eu vou te interromper porque eu estou querendo que você traga Hum, para a gente um pouco do sumário do livro. Os outros capítulos, quais são os títulos dos outros capítulos? Porque eu acredito que todos devem estar muito interessados, e aí a gente pode ampliar um pouco, para a gente a poder gente, entender melhor a importância desse livro, a né? gente vai falar no primeiro capítulo, a gente fala sobre transtorno de humor e microbiota. O capítulo 2 é sobre o transtorno do sono, o ritmo circadiano e a microbiota intestinal. O Uhum, capítulo 3 fala exatamente sobre transtornos alimentares, obesidade e a cirurgia bariátrica. O uhum, capítulo 4 fala sobre transtornos do espectro do autismo e a microbiota. O uhum, 5, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e a microbiota. Então, você vê uhum. que a partir da conceituação e apresentação dos transtornos, a relação, todos eles, a relação com a microbiota intestinal, né? Aham. Agora, o capítulo 6, que é os transtornos do neurodesenvolvimento, doença de Alzheimer, demência, cognição e microbiota. O capítulo 7, transtornos psiquiátricos e dermatologia. E o capítulo 8 dessa primeira parte do livro é a cardiologia comportamental. Pois é, eu acho excelente e eu fico muito contente que a gente esteja podendo, né, ampliar bastante o nível, né, de informação que a gente vai recebendo. Porque eu acho que é importante, eu vou aqui repetir, atualmente, o nosso curso da PUC, que as inscrições vão abrir agora no segundo semestre, o curso vai começar em março, e agora nós conseguimos incluir mais uma nutricionista importante, que é a coordenadora da Faculdade de Nutrição da PUC, que abriu há relativamente pouco tempo, tem 2 anos só, a Faculdade de Nutrição da PUC, e a Luciana Sarmento, ela é a coordenadora, e ela, como nutricionista, ela está trazendo um tema pertinente, inclusive, à nossa live, porque ela está falando também desse eixo intestino e cérebro e as repercussões disso, né, no comportamento alimentar. Então, nós vamos ter ainda esse acréscimo no nosso curso, que é o curso de transtornos alimentares da PUC Rio, que as inscrições começam agora no segundo semestre e o curso começa em março. E ele tem a duração de 1 ano e meio. E aí eu vou aproveitar para dizer que quem não pode fazer o curso de especialização, porque é um curso para graduados, porque é um curso de pós-graduação, eu tenho um curso introdutório aos transtornos alimentares que pode ser adquirido pela Simpla. Então, se vocês tiverem interesse, é também uma possibilidade. E, mais uma vez, eu quero falar
que no meu site, hoje, foi acrescentado material bastante grande que eu acho que vocês vão se beneficiar, porque eu elaborei tudo isso com muito cuidado e com muito carinho, sabendo da importância desse tema. E Agora, para a Dirce, gente poder fechar, eu quero lembrar que dia 4 e 5 de outubro, a Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, do qual eu sou a presidente honorária e atualmente também em exercício. Luciana é da diretoria, Mariângela, que está aqui presente entre nós, também é da diretoria. Convido a todos para se tornarem membros da Sobrata, porque nós estamos com planos de crescimento e de podermos oferecer sempre atualizações, bibliografia, possibilidade de publicação, enfim. A Sobrata é quem está organizando o 4º Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, cujo título esse ano vai ser As Mídias Sociais e os Transtornos Alimentares. Então, reservem essa data, 4 e 5 de outubro. Ele vai ser um congresso que vai se apresentar de forma híbrida, porque sexta-feira, dia 4 de outubro, ele será inteiramente online e no sábado, dia 5 de outubro, ele vai acontecer de forma híbrida, online e também presencial no auditório do IAG da PUC, onde nós todas, né, Luciana, sim, estaremos esperando por vocês. Então, se inscrevam logo no Congresso e também na Sobrata. Vocês não vão se arrepender, porque nós estamos num momento de crescimento da Sobrata. Então, pessoal, eu quero mais uma vez lembrar a vocês que o meu livro ele vai ser lançado agora em outubro e o título dele é Psicossomática e Psicanálise, né, das suas origens teórico-clínicas à contemporaneidade. E eu acho assim, eu fiquei muito contente, viu, Lu, de ter podido conversar com você sobre esse livro que eu ainda não pude ter acesso a ele, porque eu estou aqui numa fase em que eu estou trabalhando na atualização do projeto do nosso curso da PUC, e isso está me tomando completamente. Mas eu já encomendei, porque eu tenho aqui o privilégio de ter a livraria Janela na esquina da minha casa. Então, já está encomendado e eles já me disseram que sábado eu vou ter acesso a ele. Então, minha querida, eu quero te agradecer muito, agradecer a nada. todos que estão aqui presentes, e eu passo a palavra para você poder se despedir da gente hoje. Então, eu quero aproveitar que Maria Ângela está aqui com a gente, né? Eu quero começar agradecendo ao grupo da sociedade também, né? Eu acho que eu, Claro. eu sinto que estar com vocês também me fortaleceu para poder fazer uma boa parceria com o doutor José Fernandes, também me fortaleceu para fazer uma boa parceria com a doutora Júlia. Maria Ângela, incansável, Alexandre, doutor Isidoro, você, Dirce, Thaís, Alciane. Então, assim, o que a gente tem construído na sociedade, essa parceria, essa troca, tem nos ensinado muito em nosso percurso. Então, eu quero me despedir falando para quem está aqui com a gente, né, que vale a pena estar junto, vale a pena a gente crescer com as diferenças do trabalho em grupo. Eu sou sua ex-aluna, né, Disse, tive o prazer de estar lá. E uma das coisas que eu acho que você esqueceu, eu só vou te lembrar, assim, delicadamente para todo mundo, é que o curso de especialização, ele não te dá só o conteúdo, que é bastante, dentro da linha da escola da psicanálise, não é isso.
Você também tem a oportunidade de atender e ter uma supervisão. Você tem um profissional que caminha junto com você para você aprender a diagnosticar, a fazer uma intervenção, a fazer uma leitura do que é um transtorno alimentar, como é que a gente trabalha em termos práticos na nossa clínica. Então, você tem o ferramental teórico, mas também tem a parte prática. A gente tem um profissional que caminha junto com a gente, dá a mão para caminhar, para te ensinar, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes os cursos oferecem a formação, mas não tem essa prática supervisionada que o seu curso tem nos oferecido, né, Dirce? Eu acho importante a gente lembrar disso. E quero deixar para todo mundo um beijo, um abraço. Comprem um livro que vale a pena, é um livro todo ele muito enriquecedor, tá? A gente fez um recorte muito rápido em relação a essa participação que eu tive, mas tem muita coisa boa no decorrer dos outros capítulos, tá? Então, pessoal, vamos ficar hoje por aqui. Semana que vem eu vou trazer para vocês uma espécie, assim, um gostinho do que vai ser o livro a minha parte do livro que vai ser lançada. Eu vou trazer para vocês o tema Onde tem excesso, tem problema. Então, semana que vem nós vamos conversar. E por hoje eu fico por aqui, agradecendo muito a todo mundo, agradecendo ao Sérgio, agradecendo a Mariângela, agradecendo a Vicky, são vários alunos, ex-alunos, o pessoal que está sempre junto. Eu fico muito satisfeita porque eu acho muito bom a gente poder trocar e a gente saber que tem gente que está querendo, né, aprender. Então, que bom para os nossos pacientes, né, Luciana? Muito, Um beijo muito. grande para Um você, beijo para querida. vocês, para todos, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.